Essa aqui que está ao meu lado é a juíza Ludmila, que hoje vive exilada nos Estados Unidos por sofrer perseguição de Alexandre de Moraes. E ela vai conversar com a jornalista Elisa, que entrevistou nada mais, nada menos que Hugo El Pueblo Carvajal. Pois é, e nessa entrevista ela faz revelações bombásticas. Tudo isso segundo o Hugo Carvajal. Ela fala do Foro de São Paulo, ela fala do José Dirceu, que é um esquerdista fanático, ele tem a esquerda como uma religião. Ela fala também sobre o próprio Alexandre de Moraes. E ela disse ela disse que o Nicolás Maduro caindo, ele vai entregar o Lula. E o Lula vai entregar o Alexandre de Moraes. Então vai ser um efeito bola de neve, um efeito cascata, caindo toda essa esquerda. Eu vou agora aqui colocar a conversa dela. Vamos aqui assistir, olha só. Tá bom demais, fica comigo. Vamos lá. Bom, hoje a gente vai tirar aqui a nossa noite para comentar aquilo que a Rede Bobo não está muito afim de comentar, está fingindo que não está acontecendo, enfim, que é o caso do Hugo Carvajal. Há anos a gente já vem dizendo, olha, o dia que esse cara for preso, o dia que esse cara foi encontrado na Espanha. Assim como ela falou há anos, e também há mais de 3 anos atrás, a Elisa já vinha denunciando, através do Hugo Carvajal, esse esquema aí da esquerda. Claro que a mídia tradicional, a mídia esquerdista, disse que era fake news. Aí não deu nada, como até hoje. Todas as verdades que aparecem, a esquerda, a mídia esquerdista diz que é fake news. Dessa vez, a jornalista Elisa deve estar se sentindo com a alma lavada, porque através dos Estados Unidos, todos agora estão vendo que o que ela falou há uns anos atrás é verdade. Vamos continuar aqui, ó. O dia que esse cara delatar, foi extraditado para Nova York, para os Estados Unidos, foi parar em Nova York preso e, enfim, parece que delatou. E esse caso, por que é importante para a gente? Né? Um general venezuelano, lá chavista, que resolveu delatar. Por que isso é importante para a gente? Porque isso provavelmente vai respingar no Lula, no PT, no Foro de São Paulo, nessa galera toda que estava ali recolhidinha. Enfim, hoje a gente vai tratar disso hoje com uma especialista no assunto, que é a jornalista Elisa Robson. A gente vai conversar daqui a pouco. Ela já conversou com ele com exclusividade, ela tem a confiança dele, então ela é a pessoa, nesse momento, acho que mais gabaritada para falar sobre esse assunto. Daqui a pouquinho ela já vai entrar, ela já está até aqui na salinha, e já vou, daqui a pouquinho, colocar a jornalista Elisa aqui para falar com a gente. Bom, antes da gente começar aqui a nossa live, como sempre, os avisos. Se você curte esse canal, se você acha que esse canal ajuda em alguma coisa, considere a possibilidade, sabe se isso é viável, não sabe se você tem um currículo, seu perfil for aprovado, você vai receber uma reticente, então você vai conhecer o 581 via satélite, dando QR Code para você no TikTok, que ele vai entregar de hoje, e de hoje, enfim, ela pode continuar o seu trabalho investigativo sem correr o risco de ser presa pela ditadura brasileira. Então, seja muito bem-vinda, Elisa. É uma satisfação ter você aqui no TV em Justiça. Ela é uma jornalista investigativa. Como a Ludmila disse, ela é especialista nesse assunto aí. Hugo Carvajal. Vamos lá. De saúde. Muito obrigada, doutora Ludmila, obrigada para o pessoal que está junto aí, apoiando toda essa causa, né, esse trabalho, e é um prazer estar aqui para falar com vocês. Prazer todo nosso.
Elisa, acredito que muita gente que está aqui no canal, que, né, já deve te seguir, já deve te conhecer, mas eu queria te apresentar melhor para o pessoal que ainda não teve contato com o seu trabalho e ainda não conhece a sua história. Eu queria saber há quanto tempo que você trabalha com jornalismo investigativo, se você já trabalhou em algum veículo de comunicação ou você sempre atuou assim de forma independente. Assim, eu já sou formada em jornalismo há 24 anos, então faz quase 25 anos que eu atuo como jornalista, e daí toda a minha carreira eu trabalhei em vários veículos, né, tanto de rádio quanto de TV, trabalhei lá no comecinho até para a repetidora da Globo, e fui me desenvolvendo, né, em várias áreas aí. Quando chegou a vez na internet, também fui com tudo para as redes sociais e também encontrei o meu espaço ali. Mas o jornalismo investigativo, na verdade, ele surgiu principalmente, foi na época da Lava Jato. Eu anteriormente morava em Curitiba, antes de morar em Brasília, e então eu fiquei realmente intensamente buscando informações e trabalhando a divulgação de toda a Operação Lava Jato, todas aquelas etapas, né, na internet. Depois disso, nós tivemos, então, aí Será que ela investigou a morte do juiz Teori Zavascki? Porque ele era o relator da Lava Jato. E segundo o que diziam, eu até pesquisei, ele era um juiz Caxias. Ser uma pessoa Caxias é aquela que não aceita suborno, é aquela que é certinha, que é dura, não passa nada. Né, o presidente Bolsonaro, que também veio com toda esse posicionamento forte que impactou o Brasil, né, mudou o rumo das coisas, e então chegamos até a questão do caso Carvajal, que foi bem aos poucos também que eu comecei a me interessar, comecei a investigar, a descobrir, me chamou a atenção a primeira vez. Interessante que o relator da Lava Jato, o juiz Teori Zavascki, morreu, né? Acidente de helicóptero. Aí quem foi que entrou no lugar dele? Se eu não estou enganado, o Moraes. Coincidência, né? Que quando eu entendi que era uma pessoa, né, num posicionamento estratégico dentro da Venezuela. Aí o que foi que o Moraes fez? Começou ali a barrar a Lava Jato. A partir daí, Lava Jato praticamente não deu em nada. Até que o Lula tá aí, né? Ele poderia enxergar o labirinto de cima e contar para todo mundo. Então eu comecei a acompanhar os passos dele e descobri muitas coisas na época, né? Que ele já estava há muitos anos, inclusive, foragido, né, depois que ele rompeu lá com Maduro, teve toda a questão do cartel de Los Soles, porque ele era um general também de Chávez, então ele conhecia toda essa trama, né, que hoje está bem alta aqui com o governo norte-americano, e aí eu comecei a me aprofundar em todas as questões e fui até escrever o livro, reportagem sobre este assunto. O livro, eu até busquei o seu livro. Deixa eu ver se eu consigo adicionar aqui, ó. O livro da Elisa, pessoal, se vocês... eu vi que está disponível, inclusive, na Amazon para compra. Olha. No Brasil. Isso, é um e-book, é um e-book que ele conta, na verdade, como que foi a parte da investigação que eu fiz lá na Espanha, quando eu fui para Madrid, né? Esse título ali do livro é Lula, quer dizer, Carvajal, Lula. Não é que o sobrenome do Carvajal é Lula, não. É o Carvajal que está denunciando o Lula. Esse Lula aí é o Lula, o atual presidente, que está desgovernando o nosso país. Que coisa, hein? E fui com o objetivo de ir até a prisão de Extremeira e falar com o Carvajal. Por quê? Porque todo mundo estava falando do assunto internacionalmente, né? No Brasil sempre fizeram assim vistas grossas, né? Praticamente ninguém cobriu esse assunto. E eu julguei que era extremamente relevante. Então, eu dei esse passo, não fui assim, sem medo, posso falar a verdade, eu fiquei muito preocupada na época, mas achei que era importante, mesmo com os riscos que estavam, né, envolvidos ali,
eu fui até lá e busquei as informações que eu precisava para colocar no livro. Isso foi em que ano? Foi em 2022. 2022. Tá, aí você foi até a Espanha. Eu fui até a Espanha, daí fui a Madrid, de Madrid eu fui até a prisão de Extremeira, que é essa prisão de segurança máxima onde ele se encontrava, e ele, na verdade, lutou bastante para ficar lá, ele não queria ser extraditado para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos já estavam tentando há 10 anos trazê-lo para cá, né? Já estavam há muitos anos tentando isso. Então, foi uma vitória, assim, quando eles conseguiram prendê-lo lá junto com a justiça, com a polícia lá da Espanha, e depois, realmente, a principal vitória da justiça norte-americana foi ter conseguido trazê-lo para cá, né, que foi daí em 2023. Coincidentemente, eu já estava aqui 3 meses antes. Então, 3 meses depois que eu cheguei aqui, ele veio para os Estados Unidos, para Nova York. Elisa, eu não sei até que ponto você pode contar certas coisas, então aí você fica aí à vontade para moderar, às vezes eu posso fazer uma pergunta que você não pode responder por completo, enfim, aí você fica à vontade de falar, não, isso aí eu não posso responder de tudo. Você teria como falar alguma coisa dos bastidores de como você conseguiu esse acesso a ele na Espanha? Como que você conseguiu a confiança dele? Você chegou lá e se apresentou como uma jornalista brasileira? Como que você conseguiu ganhar a confiança dele para que ele te desse uma entrevista? Porque, pelo que eu estava pesquisando, você foi a única jornalista, eu não sei se do Brasil ou do mundo, que conseguiu falar com ele. Pois é, tudo quando eu cheguei lá, no momento que eu cheguei lá... Eu não sei vocês, mas essa entrevista já começou, tá demais, tá muito bom. Será que o Boulos, o Janones, a Erika Hilton, a Peppa, né, que é qual é o nome dela? Acho que sim, o Lindbergh, a Gleice, lembrei, a Gleice. Já assistiu, hein? Vou mandar meu link para eles assistirem. Eu tive um pouco de dificuldade. E também aproveitar e pedir para eles se inscreverem no meu canal, né? Ver se aprendem. Porque eu precisava achar os caminhos, né? Eu não tive autorização para entrar na prisão, assim, só porque eu era uma jornalista e tentar entrevistá-lo. Eu tinha que achar um caminho, o caminho jurídico, o caminho legal, qual era os trâmites. E eu não sabia de nada, não sabia como funcionava. Então, eu fui pesquisando um pouco no Brasil e muito lá, conversando lá com advogados, inclusive os advogados dele, eu conversei com 2 advogados dele, conversei com a esposa dele, né, que é uma pessoa que tem lutado bastante, né, por ele, pela causa toda. Ela tem todo um pensamento de que, na verdade, eles são como pessoas que estão lutando pela libertação da Venezuela. Então, ela se posiciona assim. Então, a esposa do Carvajal é uma peça muito interessante em toda essa história, e ela é pouco ouvida, até acho que ela é pouco ouvida pela imprensa internacional, e, no entanto, eu consegui chegar até ela, conversar com ela, e a partir desse momento, ela que fez essa conexão. Então, foi muito interessante lá na Espanha. Quando eu conversei, expliquei para ela tudo o que estava acontecendo no Brasil e o quão importante era termos mais informações ou darmos principalmente visibilidade para o que ele estava falando, e o impacto que isso seria, né, na América Latina, mas principalmente no Brasil, né, que é o coração da América Latina. Então, eu fui conseguindo conquistar a confiança deles nesse sentido, mostrando qual era a real intenção, né? Que não era só fazer mais um barulho de imprensa. E não foi muito fácil, porque até então os jornalistas que tinham tratado desse assunto, eles não tinham ido direto à fonte que era ele. Eles tinham procurado sempre, por exemplo, consultar a opinião do juiz que estava julgando o caso, dos promotores envolvidos, sempre as partes periféricas do caso Carvajal. Então, e daí exploravam muito o assunto apenas com a intenção noticiosa, né, de dar o furo jornalístico. E quando eu me apresentei, eu falei, olha, eu não tenho só essa intenção, né, de apenas dar um furo e contar para as pessoas uma novidade, uma notícia. Eu gostaria realmente de saber mais, porque isso tem importância para os rumos do Brasil. Isso tem importância, tem um outro peso político. E a partir daí, então,
né, eu sempre fiz tudo muito às claras, sempre fui muito transparente. Então, a partir daí, ela provavelmente consultou o histórico de redes sociais e como era o nosso posicionamento, e daí eu fui conseguindo conquistar essa confiança. Então, foi via advogada dele, que era uma pessoa também muito próxima a ele na época, e na sequência também com a família dele. Então, eu fui o máximo que eu pude próximo a ele em todos os sentidos para conquistar essa confiança nesse sentido, né, de informação. Bacana, Elisa. Você já saiu do Brasil? Você morava no Brasil nessa época, né? Em Brasília, Em Brasília. Você já saiu do Brasil com algum contato com alguém? Ou você saiu do Brasil assim com a cara e a coragem e foi para a Espanha sem ter expectativa do que ia conseguir? Ou você já saiu com algum contato? Não, eu fui com a cara e a coragem. Eu simplesmente fui, mas eu tinha o endereço da prisão, isso eu tinha, né? Então eu olhei lá como é que era no mapa para chegar e daí fui para lá realmente com a cara e com a coragem e comecei a montar o quebra-cabeça, lá as peças, o que mais que eu poderia encontrar, fiz muita pesquisa, né? Muita pesquisa na internet, mas assim eu não tinha nada pronto para chegar lá. Eu realmente fui para lá e lá consegui trabalhar. Tanto é que na primeira semana, eu fiquei 2 semanas lá, na primeira semana foi angustiante, porque eu não estava encontrando as conexões que eu precisava para me aproximar dele. Eu tinha as conexões distantes, assim, um jornalista aqui que tinha dado a notícia, daí eu tinha o contato, o telefone, fiz contato com jornalistas de lá, 1, 2, 3 jornalistas, mas nada tão próximo. Daí só na segunda, depois de passar 7 dias, que eu já estava assim, sabe, nervosa, eu falei, meu Deus, eu preciso achar um caminho para não simplesmente chegar lá na porta da prisão não, eu preciso achar um caminho. E daí, na segunda semana, eu consegui, daí o contato da advogada dele, consegui o endereço, ela não queria receber no início, né, tanto é que eu tive que pesquisar o endereço dela, então eu cheguei no escritório dela e sem marcar, e daí me apresentei, falei quem eu era e fui conseguindo daí me aprofundar. Você foi cavucando, né? Como a pessoa fala. Sim. Você foi cavucando, aí chegou em aí conseguiu, né, explicar suas. Quer dizer, você conseguiu se expressar muito bem, porque em condições normais, geralmente essas pessoas, não sei o quê, eu não quero conversar com ninguém, não quero. No começo foi assim. No começo foi assim. Você conseguiu se expressar de forma que eles sentissem em você que você não estava ali simplesmente para colher o furo, né, para se dar bem, você tinha, né, um real interesse em levar aquela história para ajudar o seu país, eles talvez tenham identificado em você alguma virtude que, de repente, eles acham que eles têm também, porque o Carvajal, ele, até queria ouvir a sua opinião sobre isso, ele era o homem de confiança do Hugo Chávez, e depois ele, né, com a morte do Hugo Chávez, aí veio o Maduro, ele continuou fazendo parte da inteligência militar também do Maduro, e depois eles romperam. Então, assim, o que eu queria entender e até pelas suas conversas com o Carvajal, se você pode falar sobre isso, se você nota nele algum tipo de arrependimento, porque ele, inclusive, confessou, ele, né, é reconhecido como tendo ajudado o narcotráfico, né, da Venezuela, tendo trazido drogas, né, inundou de drogas os Estados Unidos, ele já confessou coisas nesse sentido. Você percebe nele algum tipo de arrependimento? Ele se vê muito assim como a pessoa, o salvador da pátria, assim. Ele acha que ele pode ainda ocupar esse papel e ser visto assim, porque além dele ser ex-general, além dele ter sido diplomata da Venezuela, ele também foi deputado federal lá. Então, ele tem esse posicionamento em que ele também se enxerga que ele está ajudando a Venezuela. Obviamente que, para mim, né, nas vezes que eu tive acesso, ele sempre negou que ele tivesse qualquer envolvimento aí com essa questão do tráfico de drogas e tal, mas que ele só estava num posicionamento estratégico, mas que ele nunca se envolveu. Então, ele fala isso. Só que a questão dele principal era que, quando o Hugo Chávez morreu, ele e Maduro disputaram quem iria ocupar o lugar
de Hugo Chávez. Acabou sendo em alguma negociação deles que seria o Maduro, mas ele estava na disputa. E depois teve esse rompimento. Quando teve esse rompimento, ele alega que ele rompeu porque justamente o Maduro se tornou um ditador. Ele falou, ele saiu totalmente fora do que nós tínhamos planejado. Nós tínhamos planejado continuar, né, a Venezuela, transformar num grande país e não ir para esse lado socialista. Ele disse que esse era o planejamento. Até que Maduro deixou muito claro que ele teria se tornado um ditador. Então, o Carvajal, ele se vê denunciando tudo isso, não apenas para aliviar a sua própria questão da pena, né? Ele se vê como uma pessoa que está contribuindo para salvar a Venezuela das mãos do Maduro. Então, é assim que ele se posiciona bastante. Entendi. E você ali você teve tete a tete com ele, ou foi videoconferência? Não, em Madrid, foram 2 momentos assim, bem importantes, tanto aqui em Nova York, nos Estados Unidos, quanto em Madrid. Em Madrid, eu já expliquei algumas vezes, né, o que eu consegui fazer foi chegar junto com a família dele, com o advogado, lá na prisão de Extremeira, e ficar nessa antessala, não entrar na mesma sala que ele, não foi autorizado. Então, eu tive que fazer uma articulação para que eu pudesse entregar as minhas questões para ele, as minhas perguntas para ele, eu estava ali, a poucos metros, mas não poderia ficar frente. Então, eu combinei com o advogado, olha, tenho todas as questões escritas, você leva lá, e ele analisa o que ele quiser responder, o que ele não quiser responder, e qualquer coisa que ele disser para mim é importante. Quanto mais ele falar, obviamente, mais informação eu tenho, inclusive para dar voz ao que ele pensa, né, dar uma oportunidade de mostrar isso. E aí eles aceitaram que a advogada entrasse com os meus questionamentos, eu fiquei aguardando ali na antessala eu acho que deu umas 3 horas, que eu fiquei ali, ou menos por aí, e ela retornou, daí falou muita coisa verbalmente, me explicou muito do que como que ele estava vendo cada uma daquelas questões, e voltou com uma carta assinada de próprio punho, com a assinatura dele, e nessa carta, Carvajal fala de principalmente um assunto que foi dado agora pela Fox News, eu acho que é 1 dia ou 2 dias atrás, que ele menciona muito a questão do Hezbollah e do Irã nessa carta, do Hamas, do Hezbollah, do Irã, de mais ou menos uns 5 ou 6 grupos terroristas, né, que estão dentro desse sistema de narcotráfico e também de influência em eleições presidenciais da esquerda na América Latina. Então, são informações extremamente importantes. Eu até coloquei lá nas minhas... A Fox News deu agora que o DEA identificou essa ligação do Hezbollah com o Irã, e eu coloquei, gente, isso é verdade, isso procede. Quem passou essa informação foi o Carvajal, que está lá colaborando com as autoridades norte-americanas. Vocês ouviram bem o que foi que ela falou? Grupos terroristas ligados a eleições presidenciais da esquerda. Meu Deus do céu! Será que daí o Lula defender tanto terrorista, o Hamas? Não sei não, hein? Tem coisa aí. Ele passou essa informação e eu posso garantir isso porque ele me escreveu essa carta, eu publiquei no meu livro. E nessa carta ele fala exatamente isso, da influência desses grupos. Você essa carta fisicamente ou ela só foi entregue a você e teve que devolver? Você tem ela? Fisicamente, sim. Então você tem um baita documento histórico em mãos físico? Sim. Nossa, e daí, meus parabéns. E publiquei. Obrigada, eu também fiquei muito feliz. E quando aconteceu agora de Nova York, como é que foi? Então, já foi um avanço, eu já fiquei muito feliz. Por quê? Eu ainda não tive autorização de entrar na cela, né, para conversar com ele, mas também não precisei de intermediário, como eu precisei em Madrid com o advogado. Eles me autorizaram a conversar diretamente com ele. Subiu um degrau. Eles me autorizaram a conversar diretamente com o Carvajal, por meio eletrônico.
Então, Aham. nós começamos a nossa conversa por meio eletrônico. Obviamente que toda a conversa, a única condição é que ela estava sendo monitorada pelo Certo. governo americano. Eu fiquei muito feliz porque, para mim, é uma segurança, né? Mostra ali, é bom que eles acompanhem toda a minha conversa, as minhas perguntas com ele, porque justamente me sinto bem, né, em saber que eu não preciso me defender, que eu estou fazendo uma coisa correta e às claras, porque eles mesmos estão acompanhando. Então, cada pergunta e cada resposta dele nessa conversa que eu tive agora diretamente com ele, que para mim já foi, como você disse, subir um degrau. Isso foi muito importante, tanto para mim como jornalista, poder conversar direto com a fonte, sem intermediários, quanto para esse papel de investigação que a gente está fazendo, né, que é mais interessante ainda. E aí nós começamos a nossa conversa. Entendi. Então, assim, pessoal, a Elisa adiantou aqui agora que ela, então, ela não teve só esse encontro na Espanha. Agora ela teve mais esse contato com Carvajal, né, em Nova York, e dessa vez sem intermediários, né? Não conseguiu olhar nos olhos dele, mas já subiu um degrau, porque não precisou de ninguém para estar passando mensagem, não teve o telefone sem fio, né? Então já foi um direto. contato mais próximo. Até uma pergunta que eu ia te fazer, mas aí ficou prejudicada, que o que você sentia do contato com ele, mas aí você já respondeu a pergunta, você não teve o contato, o olhar nos olhos dele, isso ainda não aconteceu. Mas a conversa já foi um grande feito, né? Foi um grande conversa foi muito interessante. Por quê? Porque a primeira boa surpresa que eu tive foi que ele começou a conversa falando que era um prazer voltar a conversar comigo, que ele lembra-se de tudo o que foi naquele episódio lá de Madrid, né, de 2022, e que ele estava muito interessado em colaborar agora com essa minha nova investida, né, para que pudéssemos obter mais informações. Então iniciou de uma forma bastante aberto e bastante interessado. Uma das coisas que me chamou mais a atenção foi que ele estava muito bem informado. Até falei isso lá no canal do Rafael Fontana. Ele estava muito bem informado e ele sabe tudo o que está acontecendo no Brasil, absolutamente tudo. Ele acompanha todas as informações e principalmente toda a pressão que está acontecendo em relação ao secretário Marco Rubio e também Alexandre de Moraes. Então, ele sabia... Poderia dizer para a gente mais ou menos a visão dele sobre isso que está acontecendo no Brasil? Sim. Eu perguntei, né, foi aprofundando a conversa e eu queria entender também essa percepção dele, né, o que ele estava achando. E ele continua, ele insiste, né, que Lula é um criminoso como Nicolás Maduro. Ele fala que eles trabalharam juntos em todo esse processo aí, eleitoral, com o suporte dessas questões aí do narcotráfico, né, que patrocina o governo de Maduro, e principalmente, que foi o começo, a pergunta que eu mais queria saber, o que eu queria saber dele, principalmente nesse momento, qual era a conexão entre a PDVSA e a Petrobras nessa estrutura de lavagem de dinheiro e financiamento de campanha. Por quê? Porque ele falou que foi a PDVSA, né, que financiou, através da PDVSA, que financiou que foi o financiamento da campanha do Lula. E eu queria saber qual era a conexão com a Petrobras, porque a Lava Jato, ela tinha já mostrado muita coisa de como a Petrobras tinha sido usada. Olha, só até esse momento aí, que ela começa a falar que trabalhou com ele, com a ligação com Lula, não precisa mais de STF, não precisa mais de Moraes, já é material suficiente para colocar não só Lula, mas outros aí no seu devido
lugar. Vocês entenderam, né? Em teoria, foi um esquema muito parecido, a Petrobras e PDVSA. Houve ali uma inspiração um para o outro, né? Então, assim, Lula copiou Maduro nessa coisa engenhosa de usar uma estatal petroleira para fazer as coisas ilícitas. Então, eu queria muito saber qual era a condição. Por quê? Eu falei para ele, porque a Petrobras, a Lava Jato, conseguiu o retorno de alguns milhões, né, que foram roubados, mas não todo. Não foi todo o dinheiro que retornou. E onde está esse dinheiro que não retornou? Para onde foi? Então, eu queria saber se ele tinha ideia disso. Onde foi parar? Abreu e Lima, né? Foram tantos, acho que 10 bilhões de dólares, Sim. é uma coisa assim. E que sumiram, e onde eles faziam ele sabe juntos onde está esse o dinheiro? trabalho. Então, daí eu perguntei para ele porque esse é de todas as perguntas, né, que eu fui conversando com ele, saber o que ele achava do Brasil também, desse momento, e ele foi confirmando, né, a mesma visão que eu... E perguntei, cheguei a esse ponto, até que nós fomos aprofundando a conversa, eu cheguei a esse ponto. Quando eu cheguei a esse ponto, ele falou que ia pensar em como daria a resposta. Uhum. E aí eu falei para ele, você tem todo o tempo do mundo. Você pode me dar a resposta agora, pode me dar a resposta daqui a um mês, não tem problema. Você tem todo o tempo do mundo. E aí... Na verdade, todo o tempo do mundo é só uma expressão para deixar a pessoa bem à vontade, para não se sentir com aquela responsabilidade ou uma certa pressão ou cobrança de responder a essa pergunta dela. Porque todo o tempo do mundo aqui na Terra ninguém tem, né? Quando chegou nesse ponto que ele disse que ia pensar como dar a resposta, encerramos a entrevista, e isso foi o quê? Há 3 semanas, 4 semanas atrás. Agora tivemos a notícia de que ele decidiu apresentar documentos e provas de que a PDVSA financiou ilegalmente a campanha de Lula no Brasil. Isso é muito sério, meu Deus do céu. Não precisa mais porque a maioria do STF, não são todos, ali eu acho que só se salva, como eu já disse muitas vezes, o Fux, o André Mendonça, não precisa mais dos outros juízes, já é motivo suficiente para varrer essa esquerda do nosso país. Então, eu acho que eu cheguei num ponto nevrálgico, e eu penso numa coisa também que eu fiquei muito satisfeita. Até o momento, ele estava colaborando com a justiça norte-americana para diminuir a sua pena. Em que sentido? Em que sentido? Ajudando aos interesses dos Estados Unidos. E qual eram os interesses dos Estados Unidos? Saber como era essa estratégia de inundar o país com as drogas, né, via Maduro. Então, ele estava colaborando com estas informações para diminuir a sua pena. De repente, eu tenho essa oportunidade de entrevistá-lo, chegamos a esse ponto, ele pede para pensar com a resposta, então ele vem a público e fala que vai entregar documentos e provas sobre essa questão da PDVSA mediante a diminuição da pena, mais ainda, ou seja, com a delação dele, né, para resolver a situação dele. Com 60 quantos, acho que 65. 63 anos, uma coisa assim. Por aí. Ele pegaria prisão perpétua, né? Então... Sim, sim. E ele tem filhos pequenos. Então ele vai ter que entregar alguma coisa substancial para conseguir ainda ter alguma vida, né? Então, eu acho que essa entrevista acendeu uma luz na cabeça. Eu não quero, assim, me gabar, mas foi tão... o momento foi tão conectado. Eu fiz essa entrevista, fiz a pergunta, ele parou de responder e ele, de repente, toma essa decisão de usar essa questão da América Latina também para o próprio processo dele. Ou seja, ele poderia continuar me entregando informações, poderia até me entregar documentos, mas, obviamente, o que ele ia ganhar pessoalmente com isso, né? Por outro lado, se esse é um ponto que ele identificou, que era um ponto que está sendo buscado por todos, ele pode negociar e sair
ter algum benefício com isso. Sem dúvida. Então, E indiretamente isso é também do interesse dos Estados Unidos, porque o Brasil passou a ter esse interesse político para os Estados Unidos, como o Trump já falou, o secretário de Estado já falou que, né, as tarifas têm o seu componente político, sim. Então, essa delação do Carvajal, ainda que não se refira exclusivamente aos Estados Unidos, indiretamente é de interesse, sim, dos Estados Unidos. Sim, porque foi o que eu falei para ele. Eu falei para ele isso na entrevista. Eu falei, olha, nesse momento, o secretário Marco Rubio, o presidente Trump, estão num embate muito intenso com o governo Lula. Então, qualquer informação que você tiver nesse sentido, em outras palavras, você vai agradar muito ao governo Trump, né? Se você tomar essa decisão espontaneamente, ou essa iniciativa, vai ser extremamente importante, é algo que o governo Trump vai considerar, é algo que o secretário Marco Rubio vai considerar. E eu acho que caiu uma ficha, como a gente dizia antigamente, caiu a ficha dele, de que, então, isso era importante, isso era algo que deveria ser trazido à tona. Acho que eu consegui provocar isso. Muito bem, meus parabéns, Elisa. Isso aí, assim, Obrigada. eu acho que a Globo está fingindo que isso aí não tem importância, só que isso aí é uma bomba atômica. Assim, nada menos que isso, é uma bomba atômica. Sim, uma bomba atômica com o endereço certo. Claro, todo mundo, né, há anos já falava, olha, o Carvajal tem coisa, esse cara poderia delatar, e agora a coisa está acontecendo, né, it's happening, está acontecendo na frente do nosso nariz, e assim, grande parte, né, disso a gente está devendo aí ao seu trabalho, então, queria, no final da entrevista, eu vou até pedir para você falar as suas redes, para o pessoal te seguir, porque você tem realmente muito conhecimento e é a melhor pessoa para falar sobre esse assunto. E você sabe dizer se ele já entregou tudo ou se ele ainda está rateando alguma coisa? Ele assim, veja bem, Carvalho, ele é uma pessoa muito inteligente, ele não chegou às posições que ele chegou, porque, né, uma pessoa assim, ele é uma pessoa muito inteligente. Então, na verdade, na nossa conversa, eu percebi que, assim como eu estava tentando fazer a leitura do que ele falava, ele leu o que eu também estava transparecendo para ele. Ele já está colaborando intensamente com o governo, com as autoridades norte-americanas. Eu sei disso porque a própria esposa dele falou comigo que ele estava entregando muita informação e tudo o que está acontecendo neste momento com Maduro, tudo, as acusações, as informações, os ataques, a pressão, que chegou a esse ponto que Maduro vai cair a qualquer momento, tudo isso parte de Carvajal, das informações que Carvajal está fornecendo aos Estados Unidos. A localização, a questão geopolítica, a questão das pessoas que cercam Maduro, tudo Carvajal sabe. Então, se está acontecendo uma ação hoje na Venezuela por parte do governo americano, é em função da colaboração do Carvajal. Se está acontecendo agora, nesse momento, uma ação para cima de Gustavo Petro na Colômbia, que hoje, inclusive, um submarino dele, acho que foi atingido alguma coisa assim com drogas, é em função das informações de Carvajal. E se for acontecer algo em relação ao Lula, seja de que ordem for a pressão que virá, né, vai acontecer, isso com certeza absoluta é em função também do que Carvajal está fornecendo. E parte disso já veio à tona nos últimos dias, em que soltaram aí a informação de que ele teria falado que sim, que houve um financiamento internacional e um desses beneficiários seria o Lula. O que, se a gente for pensar no artigo 7 da nossa Constituição brasileira, o artigo 17 proíbe que os partidos políticos recebam financiamento internacional de qualquer natureza, ou seja, isso aí é motivo para fechar o PT. E, assim, o fundamento, eu acho que com a delação do Carvajal vai ter. Uhum. Veja bem, nós temos no Brasil uma justiça que não funciona. Então, tem um ponto
que a gente, né, sempre se pergunta, tá, mas e daí? Se ele vai trazer as informações e as provas, o Brasil não vai fazer nada, porque tá igual a Venezuela, o STF não vai contra, mesmo que esfregue na cara todas as provas, o que o STF vai fazer? De fato, é um problema que o Brasil não vá levar em consideração para prender Lula, digamos assim. Mas tem um outro ponto muito importante. Veja só, que Nicolás Maduro está sendo acusado de usar o poder, além do narcotráfico, de usar o poder estatal para corrupção e lavagem de dinheiro, em função de usar a PDVSA, toda essa estrutura, a máquina pública, para essas campanhas presidenciais. E isso é um dos motivos que a legislação dos Estados Unidos permite que eles possam ir atrás de Maduro e derrubá-lo. Se Lula for acusado da mesma coisa, de usar o poder estatal para corrupção ou lavagem de dinheiro, ele vai se enquadrar exatamente na mesma questão de Maduro. E sim, ele pode sofrer um ataque norte-americano em função de estar nesse... Porque Maduro e Gustavo Petro estão sendo enquadrados, primeiro, na questão do narcoterrorismo. Meu Deus do céu! Aleluia! E segundo, na questão da corrupção e o uso do poder estatal. Quero ver agora o que é que os esquerdistas vão dizer. Mas eu vou te dar um conselho aqui, ó. Você que tem amigo esquerdista, que apoiou o Lula, votou no Lula e ainda apoia, e que diz que vai votar nele em 2026, não faça chacota, não se vanglorie, não tente humilhar a pessoa que você conhece, fica quietinho, fica mansinho, porque essa vai ser uma resposta bem dada. É a gente não se vangloriar e não fazer chacota deles terem apoiado o Lula, o governo dele, enfim. O nosso silêncio vai ser uma resposta maravilhosa. Vamos deixar o Carvajal, juntamente com as autoridades americanas, fazer esse trabalho, porque esses esquerdistas corruptos vão ter o que merece segundo a lei. Aquilo que a pessoa planta é o que ela vai colher. Lula, até o momento, não parece estar enquadrado na questão do narcoterrorismo. Até o momento, eu não sei como, se essa conexão vai se solidificar a qualquer, né, nos próximos dias. Mas a parte 2, que é corrupção e poder estatal, Lula se encaixa perfeitamente. Sim. E, ultimamente, nessa última semana, a gente tem visto uma movimentação militar americana contra a Venezuela. E há quem diga que o Trump, né, até colocou facções criminosas na lista como terrorismo, justamente para justificar um ataque norte-americano militarmente na Venezuela. E essa movimentação militar está acontecendo justamente agora, durante essa conversa aí da delação do Carvajal. Você vê alguma ligação entre essa movimentação militar americana contra a Venezuela, né, com a delação do Carvajal? Totalmente, totalmente. Porque o governo americano, ele está fazendo a sua estratégia, né, para cima do Maduro, militarmente, né, em função da questão do narcotráfico, mas com essas informações aí, com esse mapa, digamos assim, que o Carvajal fornece, né? Ele fornece o mapa de toda essa situação. Por exemplo, Carvajal foi diplomata, né? E ele falou o quê? Que eram as malas diplomáticas que faziam o transporte do dinheiro para financiar ilegalmente as campanhas. Então, por exemplo, o Itamaraty tem informações sobre isso? Nunca teve informações? Em que medida sabia ou não sabia disso? Porque isso era usado, né? Em Cuba, ele falou assim que eles levavam as malas diplomáticas para Cuba e vinham para o Brasil. Então, e era assim que o dinheiro chegava aqui para financiar a campanha presidencial de Lula e outros
da esquerda. Então, ele sabe o mapa de como funcionam. Essa é a questão também dos submarinos, da identificação de como a droga aí entra e sai. Carvajal sabe de tudo, porque ele era um militar também. Ele era diplomata, ele era um general, ele também sabe das questões estratégicas, falando, né, de forma na questão militar. Entendi. E caindo o Maduro, coisa que eu não duvido que aconteça ainda esse ano, caindo o Maduro, quais as consequências que você entende que vão acarretar para o Brasil? Eu falei rapidamente lá nas minhas redes, mas foi boa essa pergunta, porque eu queria me aprofundar sobre isso. A questão do Maduro, ele caindo, o Brasil vai ter um outro cenário. Por que ele vai ter esse novo cenário? Porque as pessoas que orbitam em torno do Lula, elas vão pular fora do barco, elas vão recuar. Elas vão... E que pessoas são essas? Então, o Lula tem várias pessoas que estão... que o dirigem, digamos assim, né? Que mandam ele para cá, mandam ele para lá. Tem o Celso Amorim, que é, na verdade, o mentor desses posicionamentos de Lula. Celso Amorim, que é a favor do Hamas. Celso Amorim, que manda Lula ser inimigo de Israel. Celso Amorim, que manda Lula se posicionar assim ou assado politicamente. Então, Lula segue a cabeça do Celso Amorim em todas essas questões. Celso Amorim continua relativamente submerso, né? Ele não é o cara que aparece o tempo todo, mas é ele quem dirige esse posicionamento político de Lula, que faz Lula ficar, como eu disse, contra Israel e contra os Estados Unidos e tudo mais. Então, Celso Amorim dirige Lula nesse sentido. Tem outras pessoas, tem o Mauro Vieira, que eu não sei que palavra usar, não sei se incompetente é a palavra correta, mas é no mínimo isso, né? Porque não tem competência nenhuma, né? Não sei se não faz a leitura do que está acontecendo, mas é um absurdo, né? A posição do Mauro Vieira, então, para representar o Lula. Tem um outro personagem aí, que é o José Dirceu, né? Que também o José Dirceu é uma pessoa... Ele é uma pessoa inteligente, mas ele é um fanático religioso da esquerda. Ele acredita religiosamente nessa ideologia da esquerda, né? Então, ele tem um perfil ainda mais radical, né? E ele também é a pessoa que dirige ali o que a esquerda faz. Maduro caindo, todos esses personagens que estão ali com Lula, eles vão ser impactados, eles já estão relativamente submersos, mas vai haver um recuo muito grande e muita gente vai pular fora do barco. Alexandre de Moraes, então, eu acho que, assim, nem tá fazendo hora extra, né? Tá fazendo hora extra. Eu nem sei o quanto sozinho ele vai ficar, mas ele vai ficar sozinho em toda essa história. Porque o Alexandre de Moraes, veja bem, Ludmila, ele não é da época do Foro de São Paulo. Ele fez um caminho diferente. Ele veio lá por São Paulo mesmo, por Alckmin, pelo PSDB. Ele veio por Michel Temer, ele não veio pelo Foro de São Paulo. Então, ele não tem essas raízes lá no Foro de São Paulo. Não existe motivo para que o Foro de São Paulo, que é Lula e toda essa gente que eu citei, sustentarem Alexandre de Moraes. Porque ele, na verdade, não é do time, propriamente dito. Então, ele é o primeiro que vai ficar sozinho e muito provavelmente vai ser entregue aí, né, para o governo americano. Como eu disse anteriormente, não sei se vai dar tempo, porque eu acho que Maduro demorou tanto que no final ele estava entregando tudo e os Estados Unidos disseram, não interessa mais. Acho que vai chegar a esse ponto, o Brasil, que Lula vai chegar ao ponto de entregar Alexandre de Moraes e todo o STF, se for o caso, e os Estados Unidos vão dizer, agora dane-se, não nos interessa mais. Acho que vai chegar a esse ponto. Deus te ouça, Deus te ouça. De fato, caindo o Maduro, isso seria um acontecimento maravilhoso para a gente do Brasil. Mas estou muito feliz com a entrevista que você deu aqui. Eu estou vendo aqui os... Ficou ali um pouquinho estranha essa minha tela central e tela da direita ali, porque eu estava sem microfone, até para economizar a bateria. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, o que eu entendi que ela quis dizer é que a coisa está andando tão rápida que quando o Maduro cair, o Lula também cai e não vai mais precisar do Lula delatar ninguém. Tipo assim, não preciso mais de você.
Isso, supondo eu, as autoridades americanas. Não precisa mais, eu já sei de tudo. Então, não tem como, no caso do Carvajal, que está denunciando, por uma diminuição de pena. Não só por isso, porque também ele entende que ele está ajudando o povo venezuelano. Ele é venezuelano. Então, no caso do Lula, não. Por mais que ele queira delatar, mostrar documentação, não vai mais adiantar. Para ele não tem redução de pena. Isso que eu entendi. Comentários dos espectadores do TV em Justiça, o pessoal está adorando aqui a entrevista, estamos aqui, o pessoal está gostando, estamos com 11.278 telas simultâneas, sintonizadas em todos os canais aqui do TV em Justiça. Então, esse é um assunto que, de fato, é um assunto de interesse do pessoal aqui do canal. E gostei muito, assim, descobri várias coisas hoje, assim, tô realmente impressionada com o trabalho que você fez. Você foi lá, correu atrás, cavucou e, enfim, foi perseguida, veio morar nos Estados Unidos, se exilou e, enfim, e agora continua, né? Assim como eu, né, tive que vir para cá para continuar fazendo, né, as denúncias, enfim, continuar fazendo isso. Você também veio para cá e continua fazendo o seu trabalho aí, que é de total interesse do Brasil. Tem mais alguma coisa, Elisa, que que eu não tenha perguntado, que você não tenha falado e que seja importante, ou a gente já abrangeu assim o resumo? Essa jornalista investigativa também não pode mais voltar para o Brasil. Dos fatos. Só vou mencionar que você falou da perseguição. Gente, a perseguição é muito real. Assim, Alexandre de Moraes pressionou pessoas, enfim, que trabalharam comigo nessa investigação para saber qual era o meu endereço aqui nos Estados Unidos. Inclusive, tem gente que está aqui agora, no processo de asilo. Agora, foi, digamos, foi o que há 2, 3 meses atrás. Isso é um processo que nem o meu, é de asilo, né? É de asilo. É de asilo. E ele pressionou pessoas no Brasil. No Brasil. O seu endereço aqui nos Estados Unidos? Para descobrir o meu endereço aqui nos Estados Unidos. E ele fez toda aquela situação que ele fez com várias pessoas. Me mandou para o WhatsApp, intimação, uma coisa sem pé nem cabeça. Daí mandou por e-mail, queria saber. Primeiro mandaram lá de uma forma totalmente informal, tipo, oi, né? Mandaram, você pode entrar no Zoom para participar aqui no STF, como testemunha, não vai acontecer nada com você, coisa e tal. Mesmo? Tentaram passar a conversa, né? Daí eu falei com um advogado aqui, ele falou, isso aí tá totalmente legal, se eu mostrar isso aqui nos Estados Unidos, eles vão... Não é possível que isso seja a justiça do Brasil. Não é possível. É o inimigo da carta rogatória, né? Ele não manda a carta rogatória de jeito nenhum, esse cara. É impressionante. E depois fez essa abordagem aí. E essa abordagem mandou por e-mail também, mandou um link, eu achei super suspeito o que era aquilo. Não abri nada, porque eu falei, vou saber se isso aqui não é um hacker, vai entrar no meu computador. Não é assim que funciona, né? É pela justiça, não é informalmente. Então, Alexandre de Moraes segue perseguindo a gente aqui nos Estados Unidos. Ele torturou pessoas que trabalharam comigo nessa investigação, a ponto de virem para cá desesperados, chegar aqui também pedindo asilo. Uma das pessoas está aqui, foi torturada, ela ficou assim vários dias, por muitas horas, cada dia, acho que eram umas 8 horas, sem tomar água, sem nada, prestando depoimento lá na Polícia Federal de Brasília, para que falasse o que mais que eu estava escondendo em relação a essa investigação. Olha, se essa jornalista não tivesse contado isso, o que ela acabou de dizer, ninguém ia saber, porque ela sabe disso, porque as pessoas que trabalhavam com ela iam até ela e contavam o que o Moraes estava fazendo. Ou seja, a pessoa não foi a uma mídia, a um canal, a uma emissora, mesmo porque nem podia, né? A pessoa não deveria, aliás, não devia estar confiando em ninguém, só mesmo aí nos familiares e na jornalista. E a pessoa falou, olha, eu não estou respondendo nada, tudo o que ela falou está no livro.
Isso é Foi muito publicado no sério. livro dela, e é verdade. Mas eles não acreditavam. Eles acreditavam que tinha alguma coisa a mais, que tinha uma estrutura. Eles fizeram uma lambança tão grande Tudo em que eles... relação à sua investigação do caso do É, Carvajal. sim, eles Você falam não o falou mal seguinte... de urna eletrônica, não teve não tem nada a ver com esse tipo de coisa? Desculpa, entrou. Alô? Oi, tá me Gente do ouvindo? STF e tal. Agora eu tô te ouvindo. É só para ter Eles, certeza. eles... Toda essa operação lá contra os seus amigos que ficaram no Brasil, essa moça, sua amiga, ela ficou que no voltou STF ou na Polícia Federal? ali em Brasília, na Polícia Federal, e ameaçada. Se você não falar, você vai ser presa. Eles ameaçavam o E tempo se todo. referia ao caso Carvajal, não Ao a caso outros Carvajal. casos de interesse do Não, STF. não, ao caso Carvajal. Que interesse que o STF teria tanto no caso Carvajal? Fica a pergunta. Não, porque eles falam o seguinte, eles alegaram o seguinte, que a minha investigação lá em 2022, a viagem que eu fiz foi em junho, eles alegam o seguinte, que isso foi uma peça da parte da trama do golpe. Que isso não foi algo, uma investigação que eu estava vendo, porque havia denúncias reais em relação a tudo isso. Eu falei, não, isso foi parte, você fazia parte dessa trama golpista, e isso era uma parte dessa trama. Esse é tipo assim, uma peça desse quebra-cabeça. Então é isso que eles alegam, por isso que eles estão me perseguindo, porque eles alegam que isso foi premeditado para essa trama toda aí, porque veja bem, eles falavam assim, veja bem, o livro dela que a Carvajal Lula e o sequestro da Maria. Ela fala o nome do presidente, Lula. Então, como? Ela diz que não é algo montado para derrubar o presidente Lula. Então, assim, era uma série de relações, e começavam a fazer conexões absurdas. Por exemplo, eu nunca conheci o delegado Ramagem pessoalmente. Conheço assim nas redes, mas nunca tive nenhum contato com ele. Nunca tive nenhum contato, não conheço, nunca ouvi. Mas eles achavam que tinha alguma conexão o delegado Ramagem. E não tem nada, absolutamente, nem sequer conheço, mas perguntaram milhões de vezes sobre o delegado. Eles têm, assim, uma obsessão. Então, perguntaram milhões de vezes sobre esse ponto e daí não encontraram nada. Procuraram investigar, pegaram os celulares dessas pessoas, fizeram aquela coisa que eles fazem lá. Né? Atenção, essas pessoas que te conhecem. Você mesma não chegou a sofrer busca e apreensão no Brasil, você veio e se exilou antes, né? Sim. Você também não chegou a prestar nenhum depoimento lá, e nem lá, aqui não. Por videoconferência. Não. Eles queriam que eu fizesse, que eu participasse. Eu falei, daí o advogado falou, não, mas não é assim, manda pelo WhatsApp e você vai, tipo assim, você nem sabe, como eu não abri os links, né? Eu supus porque a pessoa que veio para cá me contou isso, e ela falou, aqueles links lá eram em função disso. Daí eu falei, bom, eu não abri nada, então eu não sei o conteúdo disso daí, eu não sei se, eu até desconfio que fosse uma coisa de hacker e tal, né? Porque informalmente, como é que ele tá? Que a julgar informalmente, como é que você vai, né? Se fosse uma coisa oficial do governo via Justiça dos Estados Unidos, é uma coisa, mas não era o caso. Caramba, você já tinha contado isso em algum... Não, a primeira vez. Acho que eu colhi um furo aqui hoje. Acho que sim. Que coisa! Bom, Elisa, eu lamento muito isso aí que você passou, né? Ditadura é isso aí. Você fez ditadura. A ditadura é isso, né? Nada além disso. Exatamente. Então, é o que nós estamos vivendo. Eu acho que todo mundo que está alvo, né, que virou alvo do STF, tem a sua história para contar de horrores, né? Sim. Todo mundo tem a sua história. Você tem as suas que você, né, que fizeram um horror, né, até com seus rendimentos e com tudo. Todo mundo, o Alan tem história, acho que todo mundo, se for falar, tem a sua história de horror em relação a esse governo. É isso, então. Então, Elisa, obrigada pela tua participação. O pessoal, com certeza, adorou. Você acrescentou muito, muito mesmo. Eu que agradeço. Sucesso no seu trabalho, né? Tomara que, né, você consiga continuar nos informando, continuar tendo acesso a essas informações privilegiadas, enfim, e que o regime Maduro caia e o nosso regime também caia e a gente volte a ter liberdade, né? Se você quiser um dia voltar para o Brasil, ou se eu quiser um dia voltar para o Brasil, a gente tem a liberdade de fazer isso, o que hoje nem eu nem você
podemos Impossível. fazer. Não, Então, se nós formos para lá, nós somos presos. não, hoje em Mas dia o é impossível, né? Hoje, o impossível, regime impossível. está em vigor, a gente não pode fazer isso. Mas um Não, dia, né, se Deus quiser, a gente, Deus né, ou quiser. pelo menos a passeio, né? Eu gostaria tanto de passear no meu país, e hoje em É, dia a gente não pode nem fazer isso. Mas é isso. Então, obrigada por tudo, obrigada pelo seu trabalho. O pessoal adorou. Estamos aqui agora com 11.344 telas sintonizadas de TV em Justiça. Diz como é que o pessoal pode te encontrar. Quais são as suas redes sociais? Pessoal, o meu X lá tá bloqueado, eu acabei não abrindo uma nova conta, então só para os Estados Unidos. Outra coisa, né, que o Alexandre de Moraes ameaçou lá o Elon Musk com $20 mil por dia de multa se ele não derrubasse meu perfil para os brasileiros. Um absurdo. E aí, então, eu tô com o meu X, na verdade, tá desativado. O Telegram, eu publico um pouquinho, Elisa Robson, mas é mais tá no Instagram e no Facebook, que é o meu canal principal, Elisa Robson, e no Instagram, Elisa Robson DF. Então tá bom, pessoal. Acompanhem Tá aí a bom? Elisa no Facebook, especialmente no Facebook e Instagram, que são as maiores É, hoje, né? E tem Telegram também, né? Facebook, tem no Instagram. Telegram também, coloco lá, Elisa Robson, eu ponho um pouco de informação lá também. Então tá bom, Elisa. Obrigada aqui pela sua participação. Fica com Eu que Deus e agradeço. sucesso aí com o seu trabalho. Tá joia, obrigada. Um abraço, pessoal, boa noite. Não acabou não. Agora a juíza vai falar um pouco da história do Cavarral. Quem é Cavarral? Bom, pessoal, então, assim, foi maravilhosa a entrevista com a Elisa, né? Descobrimos várias coisas. Esse, de fato, é um caso que eu acho crucial para o Brasil, o caso Carvajal. E ela, acho que era a pessoa melhor com quem a gente poderia conversar, né? Com certeza, Elisa, eu tenho certeza que vocês gostaram. Eu estou vendo aqui os comentários de vocês, eu estou vendo que vocês curtiram. Mas vamos fazer um apanhado, né? Um apanhado de quem é o Hugo Carvajal. Eu fiz aqui uma espécie de um resuminho. Esse aí é o Carvajal, com o Hugo Chávez. Uma foto já antiga, né? O Hugo Chávez, você sabe, já morreu. E o Carvajal, ele era um militar de carreira. Ele chefiou a direção de inteligência militar e ele era um dos homens de confiança do Hugo Chávez. E depois, já com Maduro no poder, o Carvajal permaneceu como aliado dele, né? Então, ele era o homem de confiança do Hugo Chávez, o Chávez morreu, veio Maduro e ele permaneceu como chefe da inteligência militar da Venezuela. Em 2008, ainda durante o governo Chávez, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, agora a gente está familiarizado com esses nomes, né? Por meio do OFAC, lembra do OFAC? Né? Saiu lá a sanção contra o Alexandre de Moraes, enfim, que é o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, sancionou o Carvajal, assim como Alexandre de Moraes foi sancionado agora, na época, lá em 2008, ele foi sancionado também pelo OFAC, ou seja, aí tem documento aqui dos Estados Unidos, da investigação que teve contra ele. Se você fizer a busca lá no site da OFAC, assim como a gente fez a busca com o nome da dona Vivi, com o nome do Moraes, eu também fiz a busca com o nome do Carvajal. Eu coloquei aqui na tela para vocês. Está lá, se você fizer a busca dos sancionados, não aparece Magnitsky, aparece um outro nome, aparece SDN. Mas, enfim, são aquelas mesmas sanções da Magnitsky. Só que, pelo que eu entendi, ele não ganhou a Magnitsky, mas ganhou uma sanção da OFAC que corresponde àquelas mesmas sanções, né? Então, Carvajal tem essas mesmas restrições financeiras que hoje tem o Alexandre de Moraes. Então, Carvajal ele foi sancionado por prestar assistência material às Farc. Por isso que o Alexandre de Moraes ele não pode ter ninguém prestando qualquer tipo de assistência a ele. Quem presta assistência material, como, por exemplo, a esposa dele, toma uma Magnitsky, toma uma sanção na fuça. Então, o Carvajal foi sancionado porque os Estados Unidos prestava assistência material às Farc, ou seja, assistência ao tráfico, arma, documentos oficiais e tudo mais. Então, por isso ele foi sancionado. Ele foi apontado como sendo a pessoa que protegia carregamento de cocaína das Farc. E alguns anos depois, ele foi acusado pelo governo dos Estados Unidos de narcoterrorismo.
né, de abastecer os Estados Unidos de cocaína, além de ter transportado um carregamento de 5,6 toneladas de droga da Venezuela para o México. Isso foi em 2006. Ele foi apontado, então, como fornecedor de armas de nível militar para as Farc, né, metralhadora, munição, explosivo, foguete, coisa do tipo. E ele é apontado também como integrante do Cartel de los Soles. Né? Ultimamente vocês devem ter escutado esse nome. Em 2019, com aquela crise da Venezuela, não saiam do programa, não. Vocês estão me perguntando aí da treta do Dr. Chiquini com o Paulo Figueiredo. Né? No final do programa, eu vou só fazer algumas considerações, tá? Só fazer algumas considerações sobre esse tema. Eu não vou me furtar de falar sobre isso. Não vou entrar longamente, até porque é um assunto que assim, não acrescenta em nada. Mas eu vou dar a minha opinião ali, só para vocês ficarem mais tranquilos, tá? Então, assistam até o final do programa que eu vou falar sobre isso, tá? Eu não sou exatamente o tipo de pessoa que não se posiciona, muito pelo contrário, tá certo? Voltando aqui, 2019, com aquela crise na Venezuela, lembra o Juan Guaidó, a pessoa não queria reconhecer a eleição do Maduro, aquela coisa toda. O Carvajal, então, naquela época, rompeu com o Maduro por questão política interna. E ele passou a apoiar o Juan Guaidó, assim, publicamente. Então, ele passou a falar mesmo, publicamente, que o Maduro tinha convertido a Venezuela num narco-estado, que o Maduro tinha ligações com o Irã, Hezbollah, organizações criminosas, enfim, treta interna. Como se ele, Carvajal, fosse o maior santinho. Enfim, mas espero que ele tenha. Por isso que eu perguntei para Elisa. Elisa, você acha que ele se arrependeu? Porque é claro que ele estava ali desde o início, ele era o cara de confiança da inteligência do Chaves e do Maduro também. Ele foi romper com o Maduro lá em 2019, muito tempo depois. Então, é claro que o Carvajal participou disso tudo, tanto que ele sabe de tudo, tem documento de tudo. Mas aí, nessa época, ele resolveu romper com o Maduro por tretas internas. Essas tretas que vocês veem aí da direita, lá eles também têm. Romperam e ele passou a denunciar o Maduro por envolvimento com o narcotráfico. Aí o Maduro foi lá e expulsou o Carvajal das Forças Armadas venezuelanas. Ele expulsou o Carvajal. Nicolás Maduro expulsa militares que reconheceram Juan Guaidó como presidente da Venezuela. Vocês lembram que isso aí aconteceu? E o Carvajal foi um desses militares que foi enxotado. Né? Com isso, o Maduro acusou o Carvajal de ser um traidor. E o Carvajal, vendo que o bicho ia pegar para cima dele, ele ia acabar sendo preso, né, um regime ditatorial, ele era um dissidente. Ele se mandou para a Espanha e ficou lá escondido. Como a gente diz lá no jargão policial lá dos autos de prisão em flagrante, quem é do direito de vara criminal vai entender o que eu estou falando. Quando a gente recebe o auto de prisão em flagrante, os policiais militares eles têm todo um jargão, né? Eles falam assim, o fulano... Eles não dizem que o fulano se escondeu, eles falam que o fulano se homiziou não sei aonde. Então, o Carvajal, ele foi lá se homiziar na Espanha e ele ficou lá, escondido, homiziado. E aí o que aconteceu? Em 2021, ele foi descoberto. E os Estados Unidos, então, pediram a extradição do Carvajal. Aí descobriram que ele havia passado por várias cirurgias plásticas. Hugo Carvajal, ex-chefe da inteligência venezuelana, é preso na Espanha acusado de narcotráfico pelos Estados Unidos. Aí ele diz lá embaixo, ele passou por várias cirurgias estéticas para modificar a aparência. Quem fez isso aí também foi o Zé Dirceu, né? Dizem que ele fez várias cirurgias plásticas para não ser reconhecido. Então, é um procedimento aí conhecido, né, dessa galera que quer se furtar da aplicação da lei. E desde então, né, em julho de 2023, ainda demorou para a Espanha entregar, ainda ficou lá, né, tentando proteger o cara, o governo meio esquerdista lá, segurou o cara. Chegou uma hora que não deu. Em julho de 2023, a Espanha entregou o Carvajal para os Estados Unidos. A Espanha entrega Hugo Carvajal aos Estados Unidos após longo processo judicial. E desde então, ele está preso em Nova York.
Em junho agora de 2025, ele se declarou culpado de narcoterrorismo. O ex-diretor da inteligência da Venezuela se declara culpado por narcoterrorismo nos Estados Unidos. O ex-diretor, Hugo El Pollo Carvajal, eu fui ver por que é El Pollo Carvajal, pollo é frango, né? Significa frango. Aí eu fui ver porque parece que era um apelidinho lá que ele tinha quando ele era jovenzinho, era franzino, magrelo, aí o pessoal o chamava de frango. E ficou, né? O apelido ficou. De 65 anos, se declarou culpado de 4 acusações de narcotráfico e narcoterrorismo perante um tribunal federal dos Estados Unidos na quarta-feira tal. E agora ele pode ser condenado à pena máxima de prisão perpétua. Por isso que agora ele vai entregar até as calças. Ele vai ver tudo que ele tem para entregar porque ele não quer passar o resto da vida preso. Então, ele vai entregar tudo que ele tem. E a gente sabe que ele tem muita coisa. Muita coisa. Essa semana saíram reportagens na imprensa internacional liberando parte da delação premiada que ele está fazendo. E ele já mencionou Lula. Daí o título da live. Ele já mencionou Lula. O que a gente já desconfiava, o Carvajal vai entregar. Já mencionou Lula como sendo um dos beneficiados com o financiamento da ditadura venezuelana. Ex-general da Venezuela, que citou Lula em carta, colabora com as autoridades americanas. Em 2021, de acordo com o site OK Diário, Carvajal teria informado a Justiça da Espanha em carta que os regimes de Hugo Chávez e Nicolás Maduro fizeram pagamentos ilegais a partidos e políticos de esquerda no país europeu e na América Latina, e que entre os beneficiados estariam os atuais presidentes do Brasil, Lula, e da Colômbia, Gustavo Petro, e os ex-presidentes da Argentina, Néstor Kirchner, e da Bolívia, Evo Morales. Então é isso. Esse foi o resumo, né, do que foi o caso Carvajal, e fiquei muito feliz com a entrevista que a Elisa nos deu aqui, que nos esclareceu bastante coisa. Então, agora... Bom, o assunto principal, que na verdade era o tema da entrevista, é a jornalista contar tudo que ela sabe através dessa conversa com o Carvajal via áudio. Não foi uma conversa presencial, mas ela contou tudo aquilo que ela podia contar. Certamente ainda tem mais coisas para contar. Resumo da ópera disso tudo. Olha só, o Lula está mais enrolado do que papel higiênico em rolo de corrupção. Essa é que é a verdade. Não tem mais como escapar essa esquerda aqui no nosso país. Como a jornalista investigativa Elisa disse, bom, ela iria contar para quem? Tem algumas pessoas que questionaram ela. Mas o que vai adiantar contar, expor, ter documentação? Mas quem vai fazer alguma coisa? Ora, quem vai fazer alguma coisa? O importante é já ter todo o material que comprova ligação do Lula e da esquerda, eu estou falando aqui do nosso país, com o Nicolás Maduro. Porque o governo da esquerda aqui, o Lula, foi financiado com dinheiro lá de corrupção da Venezuela. Isso está mais do que claro. Então, Carvajal já entregou o Maduro. O Maduro tem 3 opções. Na verdade, 2, né? A terceira opção não é dele. Aliás, ele tem uma opção só, na verdade, é se entregar. As outras 2 pertencem aos Estados Unidos. É capturá-lo ou então eliminá-lo, como disse ali a juíza. Então, essa é a opção do Maduro, se entregar. Ele se entregando vai contar tudo o que sabe e vai também entregar o Lula. O Lula, por sua vez, vai entregar os demais. Então vai ser uma bola de neve. O nosso Brasil precisa ser limpo. Essa que é a grande verdade. Essa entrevista foi
muito esclarecedora e contribui demais com a verdade que a mídia tradicional não quer colocar nos jornais, nas manchetes, enfim. Bem, eu fico por aqui, fiquem todos com Deus e fui!